E se ursos pardos fossem introduzidos na savana africana? Um dos lugares mais perigosos do mundo é a savana africana. Curiosamente, uma espécie de animal que está notavelmente ausente é um dos animais mais perigosos que existem hoje, o urso. Então, o que aconteceria se introduzíssemos ursos pardos na savana africana? Será que eles prosperariam? Será que eles dominariam o lugar? Ou será que o urso pardo é visto como tão perigoso porque não tem tanta concorrência em seus habitats atuais? Vamos descobrir se o nosso urso é um peixe grande em um lago pequeno ou se ele é mais como um grande tubarão branco grizzly. Clicar no botão de curtir te dá proteção contra ursos pardos, e se inscrever no canal te mantém atualizado. Então, clica nos dois. Todo mundo sai ganhando. A savana africana. A maioria das pessoas que vai sair de férias procura hotéis nos bairros mais seguros, mas se você filtrar pelas áreas mais mortais, vai encontrar a savana africana no topo da lista. A savana africana se estende por vastas áreas do continente africano e está localizada principalmente entre 15 graus ao norte e 30 graus ao sul, e entre 15 graus a oeste e 40 graus a oeste. Países como Guiné, Serra Leoa, passando por Uganda, Quênia, chegando até Botsuana, África do Sul e dezenas de outros. A savana é uma pastagem tropical com uma estação chuvosa marcante, durante a qual se espera de 38 a 50 centímetros de chuva por mês. Durante a estação seca, são apenas cerca de 10 centímetros durante todos os 7 meses. Gazelas, zebras e babuínos não representam grande ameaça, mas até mesmo alguns dos animais não predadores são extremamente perigosos. Rinocerontes, hipopótamos, búfalos do cabo e elefantes. Já é assustador saber que você tem que tomar cuidado com os animais que estão apenas tentando comer plantas. Mas e quanto a todos os animais que tentariam comer você? A savana africana é repleta de predadores ferozes. Hienas, chitas, cães selvagens africanos, chacais, leopardos, crocodilos e o mais famoso, leões. Existem tantos motivos que fazem desses predadores, possivelmente, a combinação mais mortal de predadores em qualquer lugar do mundo. Os cães selvagens africanos e os chacais não são enormes, mas andam em grandes bandos. Hienas, 86 quilos com uma força de mordida de 1.100 psi, capaz de atravessar ossos. Às vezes, elas podem existir em um pequeno exército de mais de 100 indivíduos. O crocodilo do Nilo torna a água perigosa, e sua mordida é ainda pior, 5.000 psi. E ainda nem chegamos aos felinos. Existem 7 grandes felinos no mundo. Você pode se deparar com regiões da América do Sul onde há 2 grandes felinos diferentes, onças pardas e onças pintadas. Também pode se encontrar em lugares da Ásia que têm 2 grandes felinos diferentes, tigres e leopardos. Mas a savana africana é o único lugar onde 3 grandes felinos diferentes coexistem em o feroz leopardo de 90 quilos, a chita, com 65 quilos, o animal terrestre mais rápido do planeta, e o leão, com 2 a 2,5 metros de comprimento, pesando mais de 225 quilos. E mais, os únicos 2 grandes felinos dos 7 que vivem em grupo são as chitas e os leões. Seria difícil encontrar um lugar na Terra tão letal quanto a savana africana. Urso pardo. Então, onde está o urso pardo? Definitivamente não está na África. Não existem ursos vivendo na África. O último urso que viveu na África foi o urso do Atlas, uma subespécie de urso pardo do norte da África, que foi extinta por volta de 1870. Assim como o urso do Atlas, o urso pardo também é uma subespécie de urso pardo. O urso pardo só existe na América do Norte, em lugares como Canadá, Alasca, Washington, Idaho, Montana e Wyoming. Os ursos pardos são uma das maiores subespécies de urso pardo. Eles são conhecidos pelo tamanho e pela força, em média. Os machos têm 2,40 metros de comprimento e pesam 385 quilos, em média. Muitos ultrapassam os 450 quilos. Não confunda o peso com gordura. Os ursos pardos podem correr a velocidades de até 56 km por hora. Quando se trata de força, é impressionante o que um urso pardo consegue fazer. Já foram vistos despedaçando troncos e virando pedras pesadas. Eles conseguem levantar ou carregar mais de 500 quilos com facilidade, e quando se trata da força da mordida, chegam a 1.160 psi. O fato da força da mordida ser tão alta é interessante, considerando a dieta do urso pardo.
Não é um carnívoro. O urso pardo é um onívoro. Em média, cerca de 75% da dieta deles não é composta por carne, mas sim por frutas, nozes, plantas e folhas. Quando comem carne, os ursos pardos usam seu aguçado senso de visão e olfato para rastrear suas presas. Eles são oportunistas e podem comer roedores, aves, peixes e, ocasionalmente, ungulados como cervos, alces e alces canadenses. Você pode ver um urso pardo à beira do rio, tentando pegar um peixe com a pata. Se eles atacam um animal em terra, a cena é realmente brutal. Eles perseguem o animal, desferindo golpes com a pata dianteira com tanta força que pode ser o suficiente para quebrar a coluna da presa. Os ursos pardos conseguem derrubar um alce adulto, golpeando, travando suas garras na carne e desferindo várias mordidas na região traseira. Quando o urso pardo consegue subir em cima do animal, ele termina o serviço com uma mordida no ombro ou no pescoço, sufocando ou torcendo o pescoço da presa até acabar com ela. Machos adultos vivem vidas solitárias, exceto durante a época de acasalamento. É nessa época que pode acontecer uma briga, e eles geralmente ficam de pé sobre as patas traseiras. Começam a desferir golpes pesados com os braços, e os dois se agarram como lutadores, mordendo e balançando as cabeças de forma feroz. O estilo de luta deles também é eficaz caso um predador esteja por perto. Agora, um urso pardo adulto praticamente não tem predadores, mas seus filhotes têm. Pumas, lobos e ursos negros caçam filhotes de urso pardo. Felizmente, o urso pardo é muito maior do que todos eles e pode se defender e proteger seus filhotes com seu estilo de luta. É bom saber que o urso pardo consegue se virar contra certos canídeos e certos felinos. No entanto, a savana africana tem canídeos e felinos bem diferentes, além de uma série de outros predadores. Realocação. Vamos colocar um monte de ursos pardos na savana africana e agora vamos sentar e observar o que acontece. Primeiramente, as pessoas podem pensar que será quente demais para os ursos pardos na África, já que eles normalmente vivem apenas em ambientes mais frios. Embora isso seja verdade, eles também já viveram tão ao sul quanto a Califórnia, e até em partes do México. Então, nossos ursos pardos africanos podem se adaptar. Eles vão precisar fazer uma rápida checagem do ambiente. Parece diferente, cheira diferente, mas, de modo geral, é parecido o suficiente. Há áreas mais densamente arborizadas, áreas abertas, rios e lagos espalhados por aí. Nossos ursos pardos podem se alojar aqui. Em seguida, precisam verificar a comida. Cerca de 75% da dieta é de frutas, folhas e nozes. Será o suficiente? Deveria Ásia. O urso pardo olhará ao redor para todos os herbívoros e verá que eles estão encontrando muitas fontes de alimento. Não apenas as gazelas e zebras, mas e aqueles enormes búfalos com chifres? E aqueles rinocerontes rechonchudos? E aqueles hipopótamos robustos? E aqueles elefantes enormes? Os ursos pardos podem ficar chocados ao saber que não são mais o maior animal em seu território. O búfalo do cabo de 900 kg, rinocerontes de 2.277 kg, hipopótamos de 3,667 kg e elefantes de 6,977 kg são maiores que eles. Nenhum come carne. Mas se conseguem ficar tão grandes só comendo plantas, não deve ser problema para os ursos pardos se manterem alimentados com plantas, desde que mantenham distância. Esses animais não comem carne, mas atacam, e são maiores. Talvez um urso pardo conseguisse se virar contra alguns rinocerontes ou hipopótamos menores, mas é melhor não testar essa teoria. Mesmo assim, o urso pardo ainda quer um pouco de carne. Os ursos pardos adoram pescar. O urso pardo pode até gostar de visitar ocasionalmente os rios aqui na África, mas ele nunca precisou se preocupar com algo no rio tentando mordê-lo de volta. Logo eles vão perceber a presença dos crocodilos do Nilo e vão entender que o rio não é uma fonte de alimento tão fácil como era em casa. Aqui, eles precisam ficar em alerta. E quanto aos animais terrestres? Assim como em casa, há pequenos roedores e aves que os ursos pardos podem encontrar. Mas e se eles quiserem algo maior, um ungulado como o cervo ou o alce de onde eles vêm? Aqui, eles têm opções parecidas em gazelas, antílopes, zebras. É como passar a vida inteira comendo frango e de repente trocar por peru. Bastante parecido, mas vai exigir algum ajuste. E o urso pardo poderá caçá-los, como costumava fazer. O cenário é bom. A comida é boa.
O urso pardo não é mais o maior animal aqui, mas todos que o superam em tamanho comem apenas plantas. Nada mal, né? Espere, há uma última coisa importante a considerar aqui. O urso pardo não apareceu e se tornou o único predador. Já havia predadores aqui. Os ursos pardos já se familiarizaram com os crocodilos, mas há muitos outros predadores em terra firme. Aqueles cães selvagens africanos e aqueles chacais são menores do que os lobos cinzentos de onde eles vieram, mas seus bandos são maiores. Os ursos pardos africanos vão considerá-los da mesma forma. Eles vão defender seus filhotes desses canídeos. Espera aí. O que são aquelas coisas que parecem cachorros, mas não são? Hienas. Essas coisas são grandes, quase tão pesadas quanto os lobos cinzentos de onde eles vieram, mas seus bandos podem ficar enormes. Esses caras podem ser um problema. Os ursos pardos vão precisar ficar ainda mais atentos. Sem ursos negros ou qualquer outro tipo de urso para se preocupar. Mas espera aí, o urso pardo tinha que se preocupar com um felino específico em casa, a onça parda. Há algum felino na savana africana? É claro que há leopardos que se comportam de forma semelhante aos pumas, vivendo vidas solitárias. O perigo dos leopardos perseguirem os filhotes de ursos pardos substituirá o antigo perigo dos pumas, mas há outros felinos. Às vezes eles estão em pequenos grupos e são rápidos. Cheetahs. Essas coisas são menores, mas mais rápidas do que qualquer coisa que o urso já viu. A cheetah pode até tentar pegar um filhote de urso pardo, mas parece mais interessado em todos os ungulados da região. Muito provavelmente, elas serão apenas concorrentes por fontes de alimento. Em seguida, os ursos pardos estão vendo os maiores felinos deste continente, os leões, e eles quase nunca estão sozinhos. Muitas vezes, são de 6 a 10 adultos juntos, embora não sejam maiores que o urso pardo adulto, com cerca de 450 quilos, ainda assim são grandes. 500, talvez 600 quilos cada um, e podem atingir velocidades de 80 km por hora. Não é apenas uma mistura devastadora de força e velocidade, tornando-os quase máquinas de matar perfeitas, mas eles sempre andam em grupo. Esses caras vão ser um problema. Se ao menos os ursos pardos vivessem em grupo, o bando de leões seria menos preocupante, mas a realidade é que os ursos pardos vivem sozinhos. Um urso pardo contra 6 leões não seria uma luta justa. Um urso pardo poderia causar bastante estrago, mas a quantidade desses grandes felinos seria esmagadora. Os leões podem estar de olho em pegar um filhote de urso pardo, e seria difícil impedi-los. E enquanto os ursos pardos observam esses leões de longe, percebem o quão assustadores eles são. Eles trabalham juntos e derrubam animais, às vezes até mesmo um búfalo do cabo de vez em quando. Então, se eles conseguem derrubar esses animais, o urso pardo também pode virar alvo. Os ursos pardos também sabem que os leões os observam com uma curiosidade cautelosa. Eles veem os ursos pardos e sabem que são adversários formidáveis. Todos sabem que os ursos pardos podem desferir alguns golpes e mordidas, e acabar com o dia deles, ou até mesmo com a vida deles. Então, vai existir uma forma de respeito mútuo entre os animais, mas também um tipo de ódio contencioso. Essa viagem para a África vai exigir muita adaptação. Mas com toda essa adaptação, será que os ursos pardos vão conseguir? Será que os ursos conseguem viver na África? Os ursos pardos poderiam sobreviver nesse lugar perigoso, mas estaria longe de ser fácil. A realidade é que os ursos pardos não seriam mais o maior animal do seu habitat. Eles costumavam ser predadores de topo. Agora, são apenas mais um predador. O maior predador depois deles em sua antiga casa era o puma, o lobo cinzento ou o urso negro. Ou seja, o urso pardo era de 3 a 5 vezes maior que o segundo maior predador. Agora, tendo que dividir o habitat com leões, a situação é bem diferente. O urso pardo é o maior predador, mas ele nem chega a ser 2 vezes maior que o segundo colocado. A diferença diminuiu. Antes, os únicos animais que eram regularmente maiores que o urso pardo eram os alces, que pesavam algumas centenas de quilos a mais que ele. O alce era considerado uma possível presa. Agora, há vários animais diferentes que são maiores que o urso pardo, como o búfalo do cabo, o rinoceronte, o hipopótamo, a girafa e o elefante. Alguns deles são 3 vezes maiores que ele, 5 vezes maiores, até 10 vezes maiores. O urso pardo não é o chefão. Os ursos pardos são engenhosos, perigosos e poderosos, mas há muito tempo vivem em um ambiente que conseguem dominar.
Eles eram reis indiscutíveis de seus habitats na América do Norte. Na savana africana, muitos deles vão sucumbir aos perigos, mas vão lutar e derrotar muitos desses inimigos, e em grande parte, os ursos pardos vão sobreviver. Nem todos, mas eles poderiam continuar vivendo na savana africana como apenas mais um predador.